Vem dar uma olhada nesse prédio de kitnets que é um dos mais legais que fizemos nos últimos tempos. Não que os outros foram feitos com menos carinho, é que nem sempre as condições, assim como os objetivos, desejos e necessidades, situação e exigências, convergem num projeto que, além de qualidade interna, também resulta na beleza externa, sendo que nesse, meus amigos, conseguimos fazer com que, além de tudo, ficasse bonito, com essa fachada matadora, capaz de agradar aos gostos mais modernos, sem desagradar os mais tradicionais. Prédiozinho de respeito, porte médio e bem de boa para fazer, já que é daquele jeitão que a gente gosta. Obra organizada, otimizada e com certeza a versão mais econômica que você consegue fazer em condições e características semelhantes, onde extraímos o máximo com a capacidade de ser bom, bonito e barato. Além de inteligente, meus caros, pois possibilita variarmos entre kitnets menores de apenas 25 metros quadrados e kitnets um pouco mais espaçosas com seus 30 metros quadrados de área útil. Não só isso, como a oportunidade das kitnets térreas terem esse acesso a áreas privativas nos fundos. Essa maior tem área nos fundos e aqui na frente também, aumentando o leque de opções e oportunidades do prédio como um todo. E não para por aqui, visto que as mesmas kitnets foram usadas de modelo para lá no topo do prédio termos kitnets duplex, com um segundo andar que a valoriza, além de muito estilo, galera, com um terraço para lá de legal. E se você preferir focar na utilidade, fazendo, ao invés do terraço, um segundo andar com 2 quartos que certamente faz com que o prédio abranja diferentes inquilinos e negócios. E assim temos um prédio bonito e diversificado, onde quem manda é você, meu patrão, podendo optar de antemão que linha vai seguir, com foco na diversificação, estilo ou na maior rentabilidade, num prédio que vai gerar bem facinho uma renda mensal de, pelo menos, R$ 10.000 por mês, podendo ser mais gorda, dependendo da cidade, bairro e região a ser construído. Então, além de acompanhar até o final, inclusive para saber o valor desse trem, pois é incrível como sempre aparece gente pedindo quanto custa, sendo que eu sempre falo nos vídeos, o que prova que o cara só vinha aqui para especular, olha 1 minuto de vídeo e vaza, deixando perguntas que demonstram que a pessoa nem olhou essa bagaça. Inclusive, se esse vídeo não tiver ao menos uns 2.000 likes, quem vai vazar serei eu, sendo que vou fazer vídeos privados e disponibilizar apenas para os membros do canal. E para você, meu amigo, minha amiga, que sempre está aqui prestigiando e comentando, para quem eu aconselho que veja agora, pois dependendo de como for, não só esse como os próximos serão privados e estarão disponíveis apenas para quem se importa de verdade. E que sumam os especuladores oportunistas que, inclusive, copiam os vídeos e repostam em outras redes sociais como se fossem deles. Desculpa o desabafo, e dito isso, eu queria te dizer que esse prédio foi pensado para terreno de 10 metros de frente por 20 metros de profundidade. Um super aproveitamento num terreno relativamente pequeno para um prédio, pois temos apenas 200 metros quadrados de área. Eu disse que a frente é aqui, mas dá uma olhada nesse detalhe do lote. O terreno plano e o nível 0 seria assim. Perceba que o nível 0 de fato está aqui, e descendo nessa direção, temos um desnível de menos 1,31 m. Não só isso, como em direção aos fundos, desse lado temos declive de 3,70 m, que também ocorre no outro lado, dessa vez com um desnível de 1,90 m a menos do que o nível 0. Sendo que dessa maneira, essa é a situação final do terreno, que como podemos ver é extremamente irregular, pode-se dizer. A nossa primeira opção seria a de realmente aterrar e assim teríamos a base plana aqui acima e o mais nivelado possível com a rua. Considere a cor verde como a parte que aterramos. E assim, nós teríamos uma rampa de acesso considerando que a princípio a referência era de uma escada central, onde haveria um corredor que da rampa e escada nos levaria às kitnets dispostas dessa forma em cada lado da escada. E na sequência os próximos andares seguiriam da mesma configuração, resultando nessa volumetria. Veja que pelas normas, temos esse recuo frontal que é de 2 metros, além desse afastamento lateral de 1,50 m, pois o corredor também precisa estar recuado quanto à divisa, o que também ocorre no outro lado, já que precisamos janelas que também precisam estar afastadas da divisa 1,50 m pelo menos. Porém, essa proposta apresenta 3 inconvenientes que seriam o da rampa, que também pelas normas locais estaria mais inclinada que o limite de 8%, e essa parte aterrada, que se você reparar, seria o suficiente para termos mais um andar aqui abaixo. Além das kitnets que ficam muito pequenas nesse caso, com menos de 20 metros quadrados, sendo que isso que acabamos de ver é importante e necessário justamente para percebermos que pode parecer uma opção, porém está longe de ser a melhor, inclusive infringindo normas como a questão da rampa e da própria kitnet, que está abaixo do necessário. E por conta disso,
teríamos essa segunda proposta que, a priori, pode parecer viável. Ao invés de aterrar, que é representado pela cor verde, vamos na maior parte do terreno cavar, retirar a terra. Olha só como fica. Nessa opção teríamos a rampa descendo, novamente com a escada no centro, mais o corredor de acesso e dessa vez 2 kitnets em cada lado da escada, já que vimos que antes estavam pequenas além da conta, e segue os andares acima da mesma forma como podemos ver, resultando nessa configuração. E dessa vez conseguimos aquele melhor aproveitamento criando um andar extra aqui abaixo. Essa parte está show e parece uma boa escolha que vamos procurar manter, mas infelizmente não conseguimos corrigir a questão da inclinação da rampa, que nesse caso fica até pior. E tem a kitnet, pessoal, que se antes estava muito pequena, eu te diria agora que está muito grande e, ao meu ver, desperdiçando espaço. E que em termos de kitnet representa dinheiro, galera, pois comparado com antes, diminuímos o número de unidades mesmo com um andar a mais. E novamente assim, como infelizmente, essa não é a melhor opção para essa situação. Para resolver a questão da rampa, que é o principal problema que inclusive pode fazer com que o projeto não seja aprovado, teríamos de alongar essa rampa, o que levaria para o final do prédio. E convenhamos que não faz sentido a pessoa entrar na frente, tendo que se deslocar até o final do prédio para acessar. E é mais uma opção que não tem como fazer, onde ainda temos kitnets acima do tamanho, prejudicando o melhor aproveitamento, e sendo assim chegamos na versão mais adequada, que seria a de termos a escada na frente. Agora sim, com uma rampa bem mais de boa e que certamente será aprovada, caso você construa um prédio semelhante a esse. Mantivemos o andar extra lá embaixo, além de podermos dividir melhor as kitnets e desse modo novamente aumentamos o número de unidades, com kitnets de tamanho bem mais aceitáveis, e a vantagem dessa última é poder ser um pouco maior e ainda assim de tamanho adequado. Agora sim, além de estar correto, dentro das normas, parece visualmente e principalmente em termos de volumetria bem mais legal. E com isso eu espero ter te convencido do porquê seguimos nessa linha, já que todas as outras formas ou dificultam ou até inviabilizam o prédio, onde agora posso te mostrar exatamente o que precisamos fazer no terreno para deixá-lo prontinho para iniciarmos nossa obra. E o que está em vermelho deve ser removido, assim como a parte verde deve ser aterrada, sendo que esse é o resultado final do nosso lote. Essa parte frontal já deixei preparada para fazermos o seguinte. Aqui nesse lado construí esses muros que formam uma entrada ali, com um compartimento onde faremos a central elétrica do prédio. Estou fechando aqui, tornando área de acesso restrito aos moradores e ao pessoal da concessionária de modo a fazer a leitura e a manutenção quando necessário. No outro lado, novamente muros, formando outro espaço técnico, dessa vez para a central de água, e também central de gás que está necessariamente afastada da central de energia elétrica, pois não queremos incidentes entre energia elétrica e gás. Fechado com acesso restrito aqui também. E entre esses dois blocos temos o fechamento e finalização do muro com rampa que vai dar acesso ao prédio. Com isso criamos espaço para lixeira aqui em frente. E também tem entradas de correspondência ao lado, mais o portão de acesso das pessoas com o interfone de cada kitnet. Fechado com gradil aqui no restante, formando um canteiro que em frente depois podemos ter algumas plantas com um paisagismo simples e objetivo, mas que dá um toque especial aqui na frente. Uma entrada simples e objetiva e sem frescura, já que queremos uma obra rápida e fácil de fazer, além de barata. E ainda assim, tá bem legal. Sendo que essa entrada nos leva até o módulo de escadas, que permite não só o acesso, como o deslocamento pelo prédio, como vamos ver. A escada começa lá embaixo, embora o acesso de fato se dá aqui no segundo andar, que na verdade é o térreo, considerando que abaixo é o subsolo, podemos dizer. Entra pelo térreo e desce para acessar o andar de baixo. Tem um depósito ali abaixo, aproveitando o máximo os espaços e criando utilidade em cada cantinho. E como dito, é daqui que seguimos para os fundos do terreno e acessamos duas kitnets de 25 metros quadrados, mais a terceira ao final, que é aquela maior que possui 30 metros quadrados. Tem uma mureta que fecha parcialmente o corredor, mas deixa um acesso aqui, com um muro fechando o restante do terreno. Sendo aqui aquela questão que foi apresentada no início do vídeo das kitnets térreas, com acessos às áreas privativas. Todas as kitnets têm essa área aqui abaixo, ali que é a lateral do terreno, porém aos fundos das kitnets, que acessa ali por portas-janelas. Nesse outro lado do terreno, que é a frente das kitnets, tem mais uma área privativa referente à kitnet maior, que acessa ali pela porta secundária, já que a porta principal é essa. E sobra essa área de uso comum, e por isso tem a abertura ali no corredor, de modo a acessar aqui. Colocamos brita no chão,
pois grama vai ser trabalhoso de cuidar e até mesmo de vingar aqui abaixo. E queremos praticidade, pois praticidade também barateia a obra. E você pode colocar uns bancos, mais umas plantas formando uma área de lazer aqui abaixo. Tudo bonitinho aqui com os devidos acabamentos, como as capas de granito nas janelas, sendo janelas de alumínio anodizado que nem pintar vai precisar. As portas, em especial as externas, eu sugiro madeira, pois pensamos nela criando um contraste depois com as cores da fachada do prédio. Tem capa de granito aqui nas muretas, um corrimão de metal que dá acabamento e um toque especial. Depois a gente vê mais a fundo os detalhes das kitnets, pois agora eu queria seguir no prédio para te entender ele no geral. Acima segue a mesma sequência, começando pelo volume na frente de acesso com as escadas, que leva para baixo no andar que vimos, e acima para os próximos andares logo mais, com a laje que é teto das kitnets abaixo e piso das kitnets acima, que como abaixo tem duas kitnets de 25 metros quadrados, e a terceira kitnet maior com 30 metros, mais a mureta que forma o guarda-corpo no corredor, com o corrimão de metal. Com esse detalhe que muitas pessoas menosprezam, meus amigos. Você não imagina a dor de cabeça que isso vai te evitar na hora da obra, que novamente possibilita grande economia, visto que esse alinhamento estrutural possibilita pilares e vigas menos robustos, vai menos concreto e ferragens, além de garantir rapidez na construção, segurança e, como venho frisando desde o início, é outro detalhe fundamental se você quer uma construção mais econômica em todos os sentidos. O desalinhamento estrutural vai fazer com que você precise de uma equipe de obras bem experiente e, por consequência, que cobra mais caro, já que desalinhamento feito por pedreiro meia-boca é prejuízo na certa e com potencial de desastre e até mesmo tragédia no futuro. Dá uma olhada aqui na entrada como fica prática, intuitiva, direto aqui pela frente, inclusive dando mais privacidade para as moradias que estão mais aos fundos. E segue o game, meus queridos e minhas queridas, com mais um andar, que já é o terceiro, exatamente igual ao andar de baixo. Tem laje, que é teto do andar de baixo, e piso do próximo. Segue a escada em frente, mais uma, duas, três kitnets, assim como o guarda-corpo do corredor. E assim já estamos com mais da metade da obra pronta. Olha que maravilha está ficando. Além da obra que busca o máximo de aproveitamento e economia, também é flexível e te dá a oportunidade de analisar e decidir como seguir. A primeira opção seria a de fazer somente kitnets, todas iguais, e com isso, os próximos andares seriam iguais, totalizando 15 kitnets no prédio. Mas também temos a opção que comentei inicialmente das kitnets duplex, e por isso, os dois últimos andares precisam ser ligeiramente diferentes. Mas não se preocupe que a parte estrutural continua igual e alinhada, sendo que precisamos apenas de alguns ajustes localizados. Eu falei que podemos ter duplex com terraço e com 2 quartos, sendo que nos dois casos o andar de baixo é igual. A sequência continua com o fechamento com a laje aqui, que encerra o terceiro andar. Uma das diferenças é que a escada encerra aqui, pois o próximo andar, como as kitnets serão duplex, o acesso é por uma escada individual dentro de cada kitnet. De resto, continua aqui mais uma kitnet, 2 kitnets, 3 kitnets. Novamente com a mureta, que é guarda-corpo do corredor, e o corrimão metálico acima, sendo que parece tudo igual, e praticamente é. O que mudou é que as kitnets abaixo tinham o banheiro que era maior, que aqui viraram lavabos, e tinha essa parede que formava os quartos, que retiramos deixando espaço livre, já que os dormitórios serão acima. E também temos as escadas que nos levarão para o andar de cima, que nesse caso, de modo que não afetem drasticamente a estrutura, além de se encaixarem aí dentro por conta do espaço, são escadas caracol de metal e madeira, ou só metal, depois você decide, que é a forma mais rápida, barata e que melhor se adequa de acordo com a nossa situação. A segunda opção, visto que a primeira seria de fazer todos os andares iguais com kitnets, seria do duplex formado pelo último andar, com quarto e terraço. Vejamos como fica. E segura aí que já veremos esses interiores mobiliados. A escada encerrou abaixo e aqui acima temos a continuação desse volume onde teremos reservatórios de água. É um compartimento fechado e para acessar temos esse alçapão, cujo acesso se dá ali por baixo nos últimos andares das escadas. Tem a laje fechando a parte dos duplex, respeitando os vãos de escadas internas dos apartamentos. E na sequência as 3 coberturas referentes a cada kitnet abaixo. Onde teremos essa parte fechada, que é para quem vem da escada. Mais um quarto e um banheiro. E essa parte que seria aberta formando o terraço,
onde todas as kitnets são iguais, inclusive o segundo andar da kitnet maior, aqui da ponta. E o fechamento aqui seria algo nesse sentido, mantendo parte do terraço totalmente aberto. Porém, teremos um melhor acabamento, inclusive visualmente na fachada, ao fazermos esse movimento. Finalizando com um pergolado aqui, que depois dá para fechar em cima com vidro, por exemplo. E por conta de ser mais recortado essa parte do teto, creio que poderia ser uma laje impermeabilizada ao invés de telhado. E para quem diz que não funciona, eu te garanto que tudo depende do serviço bem feito. E além de não haver infiltrações, tu vai economizar ainda mais, pois não precisa gastar com estrutura e telhado. Dá uma olhada geral como fica o prédio com as kitnets duplex acima, na versão com um terraço e um quarto. Tem a questão das caixas d'água estarem no mesmo nível das coberturas, o que não representa problemas, veja como funciona o abastecimento de água. As caixas d'água serão abastecidas pela água que vem lá da central lá na frente, que depois desce passando pelos registros individuais, onde o consumo de cada kitnet é medido separadamente, seguindo para os respectivos pontos. Sendo que na cobertura, temos um banheiro cuja água vai bem de boa, através de uma bomba que você não gasta mais de R$500 para fazer. Até porque você não vai querer acabar com a fachada do prédio fazendo algo assim. Nem mesmo assim, tendo que usar a estrutura das kitnets abaixo, com todo um reforço a mais aqui. Assim fica discreto e é a melhor forma de fazer nesse caso. E mantendo o quarto andar da mesma maneira, vamos ver a versão com a cobertura diferente, na opção com 2 quartos, olha como fica. O setor aqui das caixas d'água continua. E na sequência, temos como sempre, mais uma, 2 e a terceira cobertura. O que muda basicamente é que transformamos o terraço da outra versão num segundo quarto, que é menor, mas que dá tranquilamente para fazer um dormitório de solteiro, que eu já te mostro com os móveis. E com isso diminuímos a área externa, como podemos ver, e de terraço, talvez tenha passado para uma sacada avantajada agora. Sendo que nessa versão, o fechamento superior se dá com laje, mais platibanda, e aqui teremos telhado, mas fica tranquilo que fizemos ele com uma armação de metal simplificada, com telhas de fibrocimento e pouca inclinação, o que o torna bem econômico e, analisando o prédio como um todo, será um gasto pouco relevante no contexto da obra. O telhado cai para esse lado onde tem a calha, cuja água desce pelo cano para depois seguir lá para baixo para a rede pluvial. E aqui nas costas da escada, formamos esse grande nicho, que sugiro usarmos como central de ar-condicionado, onde colocaremos as unidades externas dos splits. Tudo bem organizado nessa parte, pois, caso contrário, você haveria de colocá-los direto na parede, próximos dos quartos. Eu não acho feio quando estão todos na mesma posição e alinhados, mas certamente aqui eles ficam, além de protegidos, organizados e discretos. Em especial por essa grade, um brise que esconde ainda mais esses elementos, mas não só por esconder. Na proposta, esses brises continuam e formam esse elemento que valoriza imensamente a fachada do prédio. Fiz um complemento aqui nos fundos para dar aquela harmonizada, olha como fica show. Que junto com os acabamentos finais e esses tons em cinza na pintura, formam essa belezura de prédio, senhores. Fachada super bacana que com certeza atrairá atenções e muitos interessados, porque mesmo que tu não se dê conta, o interesse que posteriormente desencadeia o fechamento do negócio e a locação das kitnets, sem sombra de dúvida se dá pela aparência, que é cartão de visitas do teu negócio. Porque, por mais interessantes e confortáveis que sejam as kitnets internamente, se o prédio for feio por fora, vai fazer com que as pessoas nem queiram conhecer por dentro. Inclusive, vamos ver se nosso prédio, além de bonito por fora, também ficou bom por dentro, pois da mesma forma, não adianta as pessoas se interessarem por conta da fachada e se depararem com kitnets ruins por dentro. Destacando antes de tudo que temos portas de madeira e janela de alumínio anodizado e vidro. Essa é mais alta, pois internamente teremos rack e televisão nessa parte abaixo. E como eu já falei antes, temos as pingadeiras que são placas de granito que dão esse acabamento nas janelas. Sugiro usar granito na cor cinza, que são os mais baratos. Outro detalhe são essas meias paredes que temos para separar a parte de lavanderia, que você pode optar por não fazê-las em alvenaria, e sim em gesso, ou mesmo divisórias de madeira. Eu ainda acho melhor em alvenaria, que você faz tudo numa única paulada junto com as paredes, ao invés de envolver gesseiro ou marceneiro num serviço à parte. E no piso, usando peças de 60 por 60 no geral, você terá o melhor acabamento, assim como menor quebra. No banheiro o ideal seria de 50 por 50, com o mesmo intuito de economizar, com encaixes praticamente perfeitos. E nas paredes, a única parte com revestimento, que no caso é azulejo, é essa parte do banheiro onde teremos o chuveiro.
O resto eu deixaria paredes normais, embora você pode revestir essa parede também referente à cozinha e lavanderia. Eu não faria, visto que a única área realmente molhada é ali no chuveiro, sendo que as características e acabamentos valem para todas as kitnets, incluindo as maiores e as duplex. Essa é a kitnet menor, de 25 metros quadrados. Dá uma olhada nas medidas básicas dela. A sala da kitnet fica aqui logo na entrada. E a cozinha ali mais ao lado, naquela parede que falei que pode ser revestida. Com essa bancada de refeições, que dá uma separada entre sala e cozinha, ainda mantendo a integração. Assim como falei das paredes ali que separam a lavanderia. De resto, temos o banheiro da kitnet aqui. E o quarto fica ali, separado. Eu sei que você vai dizer que se é quarto separado não é kitnet, mas o que estamos levando em conta para denominá-la como kitnet é o tamanho reduzido. Essa é a kitnet menor, que tem a variação da kitnet térrea, que é igual, porém possui porta-janela ali no quarto para acessar a área privativa que vimos anteriormente. Kitnet é essa que também é base para as kitnets duplex lá em cima, com a diferença de que diminuímos o banheiro e retiramos a parede que separava o quarto, além da escada para depois subir para o nível superior. A cozinha também permanece igual, a bancada de refeições também, assim como a lavanderia, exatamente como na kitnet base. A sala passa ali para a parte onde antes era o quarto e fica maior. E o banheiro diminuímos, formando aqui abaixo um lavabo. Ainda dá para acomodar uma mesa de estudos e trabalho nessa parte. Mesma estrutura e por conta disso as mesmas medidas que já vimos, considerando, claro, a questão das paredes que tiramos e o lavabo que é menor. E acima tem a versão com terraço, que segue as mesmas estruturas novamente, com um adendo ali da frente que abaixo é corredor, porém aqui fica a privativa a esse andar da cobertura. Aqui acima, além dessa área para subir ali pela escada, exatamente acima do lavabo, temos um banheiro ligeiramente maior. E o quarto, que é nessa parte. Tem um armário aqui ao lado da escada ocupando esse espaço. E o restante é a parte do terraço. E na versão de 2 quartos, meus amigos, o que muda é que o terraço nessa parte vira um quarto de solteiro. E volta a janela do quarto ali na parede, que antes era uma porta-janela nessa parte para acessar o terraço. De resto permanece igual, com a mesma estrutura e medidas. E tem a versão de kitnet maior, que é aquela que fica mais ao fundo do prédio. Eu disse antes que tinha 30 metros quadrados, mas na verdade é 31 metros. A kitnet também tem a sala logo na entrada. Coube uma mesa de trabalho e estudos ao lado do rack. E a cozinha, embora maior, segue a mesma posição das kitnets menores, assim como a bancada de refeições e a lavanderia, galera, mantendo uma padronização que vai gerar mais facilidade e rapidez na construção, o que naturalmente vai refletir em mais economia para a tua obra. O próprio banheiro, assim como o quarto, também seguem padrões e se alinham estruturalmente com as kitnets menores. Show de bola essa kitnet que é ligeiramente mais espaçosa, né? O que te ajuda a aumentar a diversidade e também o leque de oportunidades, já que assim você consegue abranger públicos diferentes, num prédio com mais opções de moradia. Mas também possui a variação da kitnet térrea, que tem acesso à área privativa nos fundos por porta-janela. Assim como essa área privativa aqui no outro lado, acessada por essa porta. E com isso é melhor tirar a poltrona ali da sala. E essa kitnet também serve de base para as kitnets duplex, no que tange o primeiro andar delas. Com a diferença de que aqui também o banheiro vira um lavabo menor e sai a parede do quarto. E entra a escada para acessar depois a cobertura. E salvo esses ajustes, as medidas e áreas continuam iguais conforme acabamos de ver. A bancada de refeições fica igual, assim como a cozinha, e também a lavanderia. Tem o lavabo aqui que fica exatamente abaixo do banheiro que virá acima, e a sala que vem aqui para onde antes era o quarto. E a parte de cima segue exatamente com o que vimos na kitnet menor, pois o primeiro andar das kitnets duplex tem a diferença da kitnet menor e dessa kitnet maior. Porém acima elas são iguais às kitnets menores, tanto na versão com terraço, assim como na versão com 2 quartos, que também é exatamente igual à kitnet menor que vimos antes. Mais esse detalhe quanto à referência e ideias iniciais sobre esse prédio, que era de, aqui no topo, fazermos 2 apartamentos duplex. E por isso desde o início eu te mostrei diferentes opções para chegarmos no ponto de escada frontal e 3 kitnets por andar. E por conta de tudo que foi dito e visto, eu acrescentaria que 2 apartamentos acima vai mais dificultar a tua vida do que ajudar.
Primeiro, pelo desalinhamento estrutural, resultando numa estrutura mais pesada e cara, além de mais trabalhosa de fazer. Outra que, pelo que vimos, não tem necessidade de apartamentos maiores, sendo que com isso prejudicaria o melhor aproveitamento, que possibilita o maior rendimento. E por isso insistimos que, nesse caso, o melhor a se fazer é seguir o padrão que, inclusive, possibilita mais unidades e, obviamente, mais grana no final do mês. Lembrando, caso você não tenha se dado conta, que se for todos os andares com kitnets, teremos um prédio com 15 apartamentos. E se você optar pelos duplex, ficamos com 9 kitnets, mais 3 apartamentos duplex, totalizando 12 unidades. E cabe a você averiguar na sua região qual situação teria a maior demanda, sendo que a princípio, e generalizando, para termos uma base de valores, se você cobrar R$ 800 de aluguel por cada kitnet, as 15 unidades têm potencial de render R$ 12 mil por mês. Sendo que no caso dos apartamentos duplex com 2 quartos, a chance de cobrar R$ 1.600 de aluguel por cada um é bem provável, e com isso você compensa o fato de ter 12 apartamentos ao invés de 15, o que não afetaria o potencial de lucro. Já no caso dos duplex de 1 quarto com terraço, o inquilino para esse imóvel é mais seleto e com isso é mais difícil de alugar. Até mesmo de cobrar os 1.600, que seria o dobro do valor da kitnet, e o mesmo do duplex de 2 quartos. E por isso, financeiramente, penso que as 15 kitnets é melhor. Porém, ao meu ver, melhor ainda são 9 kitnets e 3 apartamentos duplex de 2 quartos, num prédio mais diversificado e com imóveis de fácil locação, assim como possíveis de cobrar os valores mais adequados para você enquanto empreendedor. E o valor do prédio, baseado no valor do CUB, referente ao material e à mão de obra, e considerando tudo o que dissemos de modo a economizar na obra, nos dá a estimativa de que dá para construir o prédio com R$ 1 milhão. Talvez um pouco mais dependendo da sua região e desse cuidado de gerenciamento de obra. Feito, senhores. Por hoje era isso e até logo mais.